Durante muitos anos da minha vida, eu acreditei que o amor de uma mãe era algo simples de entender. Pensava que bastava amar, cuidar, proteger e estar presente, e tudo aquilo voltaria para mim de alguma forma. Não porque eu esperasse recompensas, mas porque acreditava que o amor construía pontes que o tempo jamais conseguiria destruir. Hoje, depois de tantas décadas vividas, percebo que a vida é muito mais complexa do que eu imaginava quando segurava meus filhos nos braços pela primeira vez. Eu me lembro das noites sem dormir quando eles estavam doentes. Lembro das preocupações que ninguém via, dos medos que eu escondia para não assustá-los, dos sonhos que deixei para trás porque as necessidades deles sempre vieram primeiro. Fiz isso com alegria. Fiz porque amava. Fiz porque acreditava que ser mãe significava exatamente isso, estar presente mesmo quando ninguém percebe o esforço. E durante muito tempo, essa dedicação me pareceu suficiente. Mas os anos passaram, os filhos cresceram, construíram suas próprias vidas, e foi então que comecei a sentir uma dor que nunca imaginei experimentar. Não foi uma dor física, foi uma dor silenciosa, uma dor que chegava quando o telefone não tocava, quando uma data importante passava despercebida, quando uma conversa terminava antes mesmo de começar. Aos poucos, fui percebendo que eu continuava pensando neles todos os dias, mas já não tinha certeza se eles pensavam em mim com a mesma frequência. E isso machucava mais do que eu tinha coragem de admitir. Durante muito tempo, procurei respostas dentro de mim. Talvez eu tivesse errado em alguma coisa. Talvez tivesse sido exigente demais. Talvez tivesse protegido demais. Talvez tivesse amado da maneira errada. Quantas noites passei revivendo momentos da minha vida, tentando encontrar uma explicação para aquele vazio. Porque quando um filho se afasta emocionalmente, a primeira pessoa que costuma ser julgada é a própria mãe. E muitas vezes somos nós mesmas que fazemos esse julgamento. Mas chegou um momento em que percebi algo importante. Eu estava carregando um peso que não podia mais suportar. Estava transformando cada gesto de distância em uma prova de que havia falhado. Estava colocando toda a responsabilidade daquela relação sobre meus próprios ombros. E isso estava me destruindo por dentro. Foi então que comecei a entender uma verdade difícil, mas libertadora. Nem tudo está sob nosso controle. Passei anos acreditando que, se eu amasse mais, resolvesse mais problemas e estivesse sempre disponível, tudo daria certo. Mas a vida me ensinou que amor não é controle. Amor não garante gratidão. Amor não obriga ninguém a reconhecer nossos esforços. E compreender isso foi doloroso, porque uma parte de mim ainda esperava ouvir palavras que talvez nunca fossem ditas. Uma parte de mim ainda sonhava com aquele abraço espontâneo, aquela ligação sem motivo especial, aquele simples obrigada por tudo. Com o tempo, comecei a perceber que havia cometido um erro muito comum entre mães da minha geração. Eu havia feito dos meus filhos o centro absoluto da minha existência. Minha felicidade dependia deles. Meu humor dependia deles. Minha sensação de valor dependia deles. Sem perceber, eu tinha colocado minha paz nas mãos de outras pessoas. E quando elas não correspondiam às minhas expectativas, eu me sentia vazia. Foi aí que comecei uma transformação silenciosa. Uma transformação que não aconteceu da noite para o dia. Aos poucos, fui aprendendo a olhar para mim novamente. Voltei a valorizar minhas vontades, meus interesses, minhas necessidades. Descobri que ainda existia uma mulher dentro de mim, além do papel de mãe. Uma mulher que tinha sonhos, sentimentos e direito de ser feliz, independentemente das escolhas dos filhos. Essa descoberta mudou tudo, porque percebi que meu valor não diminui quando alguém deixa de reconhecê-lo. Minha história continua importante, minha dedicação continua tendo significado. Os anos que passei cuidando da minha família não foram em vão apenas porque não recebi o retorno que imaginava. O amor que ofereci continua sendo uma das coisas mais bonitas que construí na vida. Hoje continuo amando meus filhos profundamente. Isso jamais mudará. O amor de uma mãe não desaparece. Mas aprendi que amar alguém não significa esquecer de si mesma.
Não significa aceitar qualquer comportamento. Não significa viver em função de uma expectativa constante de reconhecimento. O amor saudável também precisa de respeito, e esse respeito começa dentro de nós. Se existe algo que a idade me ensinou, é que a nossa felicidade não pode depender da aprovação de ninguém, nem dos filhos, nem da família, nem de qualquer outra pessoa. Porque quando colocamos nossa paz nas mãos dos outros, entregamos a eles um poder que nunca deveriam ter. E quando aprendemos a recuperar esse poder, algo extraordinário acontece. Voltamos a respirar com mais leveza. Voltamos a viver com mais tranquilidade. Voltamos a enxergar nossa própria importância. Talvez meus filhos um dia compreendam tudo o que fiz por eles. Talvez não, mas hoje já não vivo esperando por isso. Aprendi que minha vida não pode ficar parada, aguardando um reconhecimento que talvez nunca venha. Aprendi que ainda tenho motivos para sorrir, para sonhar e para encontrar alegria nos pequenos momentos que a vida oferece. E sabe qual foi a maior lição de todas? Descobrir que eu não preciso ser lembrada o tempo inteiro para ter valor. Não preciso ser reconhecida todos os dias para que minha história importe. Não preciso ouvir agradecimentos para saber quem eu sou. Porque depois de tantos anos, finalmente entendi que o amor mais importante que uma pessoa pode receber é aquele que ela aprende a dar a si mesma. E agora eu gostaria de ouvir você. Você já sentiu que deu mais amor do que recebeu? Já passou por momentos em que se sentiu esquecida ou pouco valorizada por alguém que ama? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode tocar o coração de muitas outras pessoas que também estão enfrentando essa mesma dor em silêncio.